Como você adquire habilidades autodidaticamente, isso é, com pouco ou nenhum auxílio de um professor ou uma escola. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um longo vídeo eu deveria dizer, mas pega papel, caneta e um café também, porque esse vídeo é longo, mas tem muito conteúdo bom que vocês podem colocar em prática hoje. E lembrem-se de checar a descrição do vídeo, porque eu vou deixar muita coisa lá, e quem assistir esse vídeo até o final vai ganhar um presentinho também. Quais são as formas de melhorar o seu aprendizado, seja o aprendizado de inglês, habilidades profissionais, artísticas e até esportivas? Nesse vídeo eu vou falar sobre ferramentas, métodos e, por último, o mindset, ou a mentalidade que você precisa desenvolver para se tornar um autodidata de sucesso. Só que antes de mergulhar nessa parte mais importante do vídeo, eu vou falar sobre a minha experiência como autodidata. Vou falar sobre o que eu aprendi e quais foram as dificuldades que eu enfrentei. Vocês que já acompanham o canal há algum tempo já devem conhecer a minha história, então eu não quero soar repetitivo e logo vou deixar aqui a opção de pular direto para a parte onde eu falo sobre o que é ser um autodidata. Para quem ainda não conhece a minha história, essa parte vai ser relevante e motivador também, eu espero. Mas, a princípio, quem sou eu para falar desse assunto e por que você deveria me dar ouvidos? Eu, o tempo todo, preciso aprender, reaprender e desaprender coisas. Como eu viajo muito, muitas vezes o que eu aprendo em um país não se aplica em outro. E como eu viajo constantemente, não dá para se comprometer com um curso de longa duração. Então eu muitas vezes tenho que criar sessões de aprendizado onde eu tenho que aprender rapidamente uma nova habilidade que eu vou utilizar em um país ou em alguma área da vida. A maioria dos meus vídeos tem uma edição bem simples, mas eu também tenho outros vídeos aqui no canal, como esse de Dubai, por exemplo, que envolveu uma filmagem, uma edição e também uma pesquisa um pouco mais complexa. E essas humildes habilidades que eu uso aqui no canal, eu também aprendi autodidaticamente. E de fato, um desses vídeos mais bem elaborados que eu fiz sobre a Austrália foi até apresentado na televisão em uma reportagem pela Rede Record, sem crédito nenhum ao meu canal, diga-se de passagem. No entanto, em termos de edição de vídeo, eu ainda tenho muito que aprender e agora em outubro e novembro de 2018 eu vou lançar um especial sobre a Polônia, onde eu estava, sobre a Estônia, onde eu estou agora, e aí vocês aqui vão assistir e decidir se a minha edição de vídeo melhorou ou piorou. Mas duas áreas onde eu mais me sobressaí como autodidata foram o inglês e música. Well, it depends on the kind of practice, because the kind of practice that most people are engaged in when it comes to language learning is mindless practice. Sem fazer curso, eu cheguei a tocar 3 instrumentos, violão, teclado e baixo. No piano, eu aprendi a tocar poucas músicas, como Imagine do John Lennon e Canon, as quais eu toquei em algumas apresentações. Com violão e principalmente baixo, eu conseguiria um pouco mais longe, mas nada que se compare a um músico profissional. Quanto a inglês, eu aprendi autodidaticamente e cheguei longe bastante para fazer apresentações sobre ciência num college no Canadá e trabalhar quase 3 anos com redação técnica na Austrália. Então eu compartilho isso com vocês por 2 motivos. Um, é relevante e importante eu mostrar a minha experiência como autodidata, afinal eu estou aqui dando dicas sobre o assunto. E 2, que é o mais importante, é encorajar as pessoas a aprender, seja num curso ou numa escola, ou principalmente de forma autodidática, o que para muitos é a única opção devido a limitações financeiras. E falando em limitações financeiras, eu tive a chance de ir para o Canadá com 19 anos de idade, mas até aquela época eu era tão pobre que eu aprendi inglês e aprendi a tocar música pegando materiais e instrumentos emprestados com amigos e parentes, porque eu não tinha dinheiro para comprar os meus. Entre 2003 e 2005, na minha adolescência, quando eu morava nessa casa na periferia, a limitação era em dose dupla. Limitação número 1, pobreza, nós vivíamos numa pindaíba absurda e constante. Limitação número 2. Naquela época não existia nem 10% dos recursos tecnológicos que existem hoje. Logo, ser um autodidata naquela época já era difícil para quem tinha dinheiro e mais difícil ainda para quem não tinha. Eu digo isso para encorajar principalmente as pessoas de baixa renda. Você pode até estar financeiramente na mesma situação que eu estava, mas o mundo ao seu redor não está mais na mesma situação.
Para quem gosta de aprender, o mundo mudou para melhor. Há diversos recursos tecnológicos gratuitos ou por um preço bem acessível. Eu vou falar sobre alguns deles daqui a pouco. Mas enfim, deixa de falar de mim. Vamos definir o que é ser um autodidata. Mas o que é ser um autodidata, afinal? Vamos supor que você queira produzir documentários a nível profissional. Para isso, você assiste tutoriais no YouTube para aprender a filmar e editar usando software profissional, como Adobe Premiere. Você estaria sendo um autodidata, certo? Sim. Agora, e se você decidisse se aprimorar um pouco mais com uma coisa mais estruturada e organizada e optasse por fazer um curso online para aprender filmagem e edição? Ainda assim, você seria um autodidata, certo? Talvez sim, pois você estaria aprendendo em casa e não teria acesso direto a um professor. Mas e se você quisesse se aprimorar ainda mais e decidisse fazer 2 horinhas de aula por semana em uma escola? Você ainda seria um autodidata? Talvez sim, mas não 100%. E se você fizesse um curso de edição e filmagem em tempo integral numa escola ou faculdade? Aí com certeza você não seria mais um autodidata, certo? Certo, mas ainda assim muitas vezes você estudaria em casa sem um professor por perto. E também você teria que entregar trabalhos e estudar para provas. Nesses breves ou não tão breves momentos, você estudaria autodidaticamente. Logo, mesmo estudando em uma escola ou faculdade, você ainda assim será um pouquinho autodidata. E eis a importância de desenvolver a habilidade de aprender sozinho. Quase ninguém é 100% ou 0% autodidata. Imagine uma escala dinâmica com um ponteiro que varia do 0% ao 100%. Algumas pessoas conseguem se virar bem como autodidatas em alguns assuntos, mas não em outros. Outras conseguem ser autodidatas até um certo nível de habilidade e depois precisam de um professor. Para algumas pessoas, o ponteiro fica quase sempre perto dos 100%, para outras, 50%, e para outras, o ponteiro fica ali perto do 10%. Agora vamos falar sobre ferramentas. Ferramentas são aplicativos, plataformas, livros e outros meios que você utiliza para aprender. Ferramentas são importantes, algumas até revolucionárias. No entanto, eu vou apresentá-las aqui como o aspecto mais fácil, mais acessível desse trio, que é ferramentas, métodos e mentalidade. Afinal, convenhamos, nunca na história da humanidade foi tão fácil e tão barato adquirir conhecimento. Agora eu vou mencionar algumas ferramentas e plataformas gratuitas e de baixo custo. Veduca. A Veduca é uma plataforma brasileira com diversos cursos online ministrados por professores de grandes universidades e especialistas. Há cursos sobre finanças, comunicação, planejamento estratégico, gestão de projetos e muito mais. Os cursos são gratuitos. Você só paga se quiser fazer a avaliação final e receber um certificado. EDX ou EDX. Essa plataforma foi criada pelas renomadas universidades de Harvard e MIT. Os cursos são gratuitos e você só paga se optar por receber um certificado reconhecido, o que custaria em torno de R$200 e R$300. Há mais de 1.800 cursos, dos quais apenas 3 são ministrados em português. And speaking of which, let me share with you guys another online platform that I've been using, Skillshare. It's like the Netflix of online courses. You pay an annual membership fee and you have access to a wide range of courses on a variety of topics. Se você conseguiu entender o que eu disse, mesmo com um pouco de esforço, então Skillshare é para você. Lá você vai encontrar uma variedade enorme de cursos lecionados em inglês. Você paga o mesmo preço que você paga pela Netflix, ou seja, é bem acessível. E pode fazer quantos cursos quiser. Se você já tem um inglês intermediário, ótimo, você melhora o seu inglês enquanto você faz um curso sobre programação, desenho, culinária ou filmagem e edição, que são os cursos que eu estou fazendo no momento. Agora vamos falar da Brilhante, ou melhor, Brilliant, outra plataforma que eu também utilizo. Essa é um pouco mais específica e mais recomendada principalmente para o pessoal da área de exatas. Os exercícios do aplicativo te ensinam a pensar de forma lógica, como um cientista. Isso pode soar um pouco presunçoso talvez, mas, pessoal, essas são coisas que todos nós deveríamos aprender ainda crianças. Igual eles fazem aqui na Estônia. O aplicativo é todo em inglês. Alguns exercícios são gratuitos e a versão paga é bem mais completa e por um preço acessível. Livros em áudio.
Imagine ler um livro enquanto você dirige, lava a louça, faz exercícios ou toma banho. Impossível, não é? No entanto, com livros em áudio você aprende enquanto faz todas essas atividades. Só lembre-se de deixar a sua mente descansar de vez em quando, pois é nessas horas que as boas ideias aparecem. Eu sou um grande fã de livros em áudio. Alguns eu consegui gratuitamente e outros por um preço acessível. De tudo que eu mencionei até agora, livro em áudio é a opção mais cara e alguns títulos podem chegar até a custar R$ 80 na Audible. No entanto, você tem direito a baixar um livro, qualquer livro, gratuitamente na Audible. De vez em quando eles oferecem promoções também. Eu já cheguei a pagar metade do preço pela inscrição de 3 meses. 99% dos livros são em inglês. No aplicativo você pode diminuir a velocidade para entender mais facilmente e também fazer anotações. O Google lançou recentemente uma plataforma de livros em áudio no Brasil. A média de preço é R$ 30 por livro. No entanto, a variedade em português é pouca comparada com a variedade em inglês. É um fato que há muito mais conteúdo em inglês, sem contar a importância que o inglês tem em outras áreas da vida. E para ser um autodidata de sucesso em outras áreas, talvez você precise primeiro ser um autodidata de sucesso em inglês. Se você já tem uma noção de inglês e precisa melhorar, ou principalmente se seu inglês parou de evoluir, eu preparei aqui um treinamento gratuito com 6 aulas, onde você vai entender o porquê da estagnação no aprendizado e como vencê-la. Esse treinamento gratuito fica pronto no dia 2 de novembro de 2018. Para participar, clique no link abaixo na descrição e deixe o seu e-mail. E lembre-se de checar o seu e-mail no dia 2 de novembro de 2018. E para vocês assistindo esse vídeo depois dessa data, então o treinamento gratuito já está pronto. É só clicar no link abaixo que você vai poder participar. E para você que ainda está no nível 0 do inglês, no futuro eu também terei um curso para nível iniciante. Por enquanto, eu vou deixar aqui embaixo o link para esse vídeo que eu fiz para iniciantes do inglês, mostrando por onde começar autodidaticamente. É claro que além dessas ferramentas, plataformas e aplicativos que eu mencionei, há também muitas outras ferramentas que vão te ajudar a adquirir habilidades profissionais, artísticas e até esportivas. E se você conhece alguma que você gostaria de recomendar, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. E se você está curtindo esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione as notificações, porque eu tenho muitos vídeos parecidos com esse vídeo aqui e sobre diversos outros assuntos. Então, quando eu postar, você vai ser o primeiro a saber se você acionar as notificações. Ok, nós já falamos sobre ferramentas, agora vamos falar sobre métodos. Como você estuda, como você pratica e como você aprende. Como eu mencionei na parte sobre livros em áudio, às vezes você vai usar tais ferramentas com a sua atenção dividida. Um exemplo seria quando você revê lições de inglês em áudio enquanto você caminha ou dirige. Esse tipo de aprendizado num ambiente com foco dividido tem a sua utilidade, principalmente quando você só quer revisar ou repetir algo. No entanto, se a sua meta é dominar uma habilidade até atingir um nível de excelência, então há momentos em que você vai ter que se dedicar de corpo e alma ao que você está aprendendo. Para isso, eu gostaria de apresentar 2 conceitos, Deep Work e prática deliberada. Vamos falar primeiro sobre a prática deliberada. Esse é um método utilizado principalmente por músicos e atletas profissionais para atingir excelência. Você pode também aplicar os princípios dessa prática deliberada para evoluir em diversas outras áreas. E quais são os aspectos principais dessa tal de prática deliberada? Em resumo, é uma prática intensa e focada em um aspecto específico onde você precisa melhorar. Você repete esse aspecto em questão várias vezes, prestando atenção em onde você está errando e onde você pode melhorar. E você recebe um feedback rápido em cada repetição, de modo que fica claro se você está melhorando ou não. Ok, esse é um resumo. Agora vamos ver alguns exemplos da prática normal e da prática deliberada. Prática normal. O João toca violão com os amigos. Ele só melhora um pouco as suas habilidades, pois na maior parte do tempo ele está simplesmente repetindo o que ele já sabe. Prática deliberada. João não consegue fazer solo usando a escala menor harmônica. Ele se isola de distrações para focar só nisso por algumas horas frequentemente. Quando erra, ele recebe um feedback imediato e tenta acertar da próxima vez. Quando consegue finalmente fazer a escala, ele aumenta a velocidade ou aumenta uma oitava. Repare que nessa prática deliberada, o João está praticando para melhorar um aspecto específico. Prática normal. Pedro joga futebol com os amigos.
Ele chegou num nível razoavelmente bom, mas já faz muito tempo que as suas habilidades não melhoram. Afinal, 90% do tempo ele está só repetindo o que ele já sabe. Prática deliberada. Pedro já perdeu diversas jogadas por não saber usar a perna esquerda. Ele separa horas de sua semana para treinar repetidamente dribles e chutes com a perna esquerda. E assim que ele nota uma melhora, ele aumenta a dificuldade e também a velocidade dos movimentos repetitivos. Como eu mencionei, a prática deliberada é usada primariamente por atletas e músicos, mas você pode copiar tais conceitos e aplicá-los ao aprendizado de habilidades intelectuais, como xadrez, matemática e línguas estrangeiras. E para se aprofundar um pouco mais na ciência da prática deliberada, eu recomendo esse livro aqui, Peak, do autor Anders Ericsson, que é o grande pioneiro na ciência da prática deliberada. Esse livro foi uma das bases que eu utilizei para criar o meu treinamento de inglês, onde eu explico passo a passo de como aplicar a prática deliberada para transformar o seu inglês. Agora vamos falar sobre esse conceito chamado Deep Work. Deep Work é um conceito popularizado pelo autor americano Cal Newport em seu livro do mesmo nome. O título do livro em português é Trabalho Focado: Como Ter Sucesso num Mundo Distraído. Deep Work é a habilidade de focar sem distração em uma tarefa cognitivamente exigente, principalmente quando tal tarefa está ligada à produção de conteúdo valioso. Essa é uma habilidade que está ficando muito escassa no mundo de hoje, principalmente entre os jovens. Com esse conceito, você coloca em prática o que você aprende para produzir alguma coisa. Exemplos. Um músico profissional se isola de distrações por horas para compor uma música. Um escritor se isola de distrações por horas do seu dia para escrever um novo livro. Um programador deixa de lado as distrações do mundo digital para trabalhar em cima do desenvolvimento de um aplicativo ou programa. Um humilde youtuber precisa de longas horas para escrever, filmar e editar mais um vídeo. Em resumo, focar longas horas na produção de algo valioso e sem se distrair. É simples na teoria, mas na prática, essa valiosa habilidade está em falta entre os jovens. Eu mesmo tenho as minhas dificuldades. Ok, esse conceito chamado Deep Work exige foco e prática deliberada também exige foco, então qual a diferença entre os dois? A diferença é que prática deliberada você usa para aprender e Deep Work você usa para criar. Afinal, aprendendo autodidaticamente ou não, o seu trabalho ou hobby pode exigir que você coloque suas habilidades em prática para criar alguma coisa. Agora já falamos sobre ferramentas e métodos, vamos falar então sobre mentalidade. Pessoas que aprendem bem têm uma mentalidade diferente de pessoas que não aprendem bem. E quais são as características que as diferenciam? Ser intelectualmente proativo significa que você se responsabiliza pelo seu próprio aprendizado. É claro que escolas, professores, faculdades têm sim o seu enorme valor, mas na ausência dessa ajuda externa, você tem que se responsabilizar pelo seu aprendizado. Professores, escolas, livros e esse humilde vídeo existem para te auxiliar, mas quem vai fazer realmente o esforço e criar a mudança é você. Outra característica importante de pessoas que vão mais longe no aprendizado é a mentalidade de crescimento. De acordo com a psicóloga americana Carol Dweck, algumas pessoas têm uma mentalidade fixa e outras têm uma mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade fixa veem suas habilidades e também as habilidades dos outros como atributos fixos. Ou você é inteligente ou você não é, e ponto. Para quem tem mentalidade fixa, estudar e se esforçar é visto como perda de tempo, ou até correr risco de parecer burro. Alguns pensamentos típicos de quem tem uma mentalidade fixa. Para que tentar melhorar se as minhas habilidades são fixas? Se eu estou me esforçando para entender algo, é sinal de que eu sou burro. Já as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento veem as suas habilidades e inteligência como atributos que podem ser expandidos através de estudo e dedicação. Pensamentos típicos de quem tem uma mentalidade de crescimento. Se eu me dedicar, eu vou aprender. Se eu estou me esforçando para entender algo, é sinal de que eu vou aprender. O conceito em si é simples, mas também é sério e tem muitas repercussões. Até mesmo a NASA leva a sério esse conceito ao recrutar seus engenheiros. Como você desenvolve uma mentalidade de crescimento? 1. Conscientização. Só de saber que o conceito existe já é um primeiro passo. 2.
Acumular pequenas vitórias no aprendizado. Exemplo: se aprender a tocar violão parece impossível, então se comprometa a aprender a tocar 2 acordes. Quando você conseguir, a ideia de aprender mais 2 ou mais 5 fica mais realista e assim por diante. E você pode aplicar esse princípio de acumular pequenas vitórias para aprender outra língua, um esporte ou uma habilidade profissional. Número 3. Rever seus conceitos. As crenças que você tem acerca do aprendizado, elas são crenças práticas e refletem a realidade do que é possível? Por exemplo, se você tem 1,60 m e não acredita no seu potencial de se tornar um grande jogador de basquete, então, parabéns, a sua crença é realista. No entanto, muitas vezes nós nem começamos a tentar aprender algo porque já achamos que é impossível ou difícil demais. Talvez o que falta para você são ferramentas adequadas e um método realista. Pense criticamente sobre o que você acha viável e inviável em termos de aprendizado. Você analisou as suas crenças antes de adotá-las ou está simplesmente pensando igual às pessoas ao seu redor? O risco de pensar como as pessoas ao nosso redor é que nós podemos acabar ficando tão inteligentes ou tão burros quanto elas. Antes de encerrar esse vídeo, vamos falar sobre alguns inimigos do aprendizado. Aqui eu vou ser breve, pois eu já falei desse assunto mais a fundo em outros vídeos. Gratificação instantânea, como o nome sugere, significa prazer imediato. A forma como muitas pessoas usam seus celulares e internet faz com que o cérebro delas fique condicionado a buscar primariamente atividades que são fáceis e que oferecem recompensa imediata. Esse é um problema que entra em conflito com a sua meta de se dedicar a coisas difíceis e que não oferecem recompensa instantânea. Depois que você chega num certo nível de habilidade, você até consegue continuar o seu aprendizado de uma forma mais divertida. No entanto, no começo você precisa abrir mão desse desejo por coisas fáceis e instantaneamente prazerosas. Solução: reavalie como você usa o seu celular, a internet e principalmente redes sociais. Tente se acostumar a ficar longos intervalos sem atividades que oferecem prazer imediato. Isso vai ajudar principalmente quando você precisa aplicar a prática deliberada. Estresse e ansiedade. Algo mais óbvio e mais conhecido e mesmo assim difícil de evitar. Vai ser difícil se concentrar em 4 horas de deep work ou praticar deliberadamente quando você se sente estressado e ansioso. Não é impossível, mas é bem difícil. Estresse e ansiedade também aumentam a nossa vontade de ficar checando redes sociais. Isso é, atividades que oferecem prazer imediato e logo aliviam temporariamente o estresse. E seria muita ousadia da minha parte querer oferecer soluções fáceis, pois muitas pessoas têm problemas difíceis que impactam negativamente o seu aprendizado. Quando há um real problema externo, como contas atrasadas, o melhor a fazer é resolver esse problema. Depois disso, algo que pode ajudar a aliviar o estresse e ansiedade é a meditação, a qual também ajuda com o problema da gratificação instantânea. Meditação acalma a sua mente e melhora sua cognição, e logo lhe ajuda no aprendizado de novas habilidades. Não consegue focar no que você tem que aprender devido à ansiedade ou uma vontade constante de checar o celular? Ok, tem uma técnica simples chamada Pomodoro. Você foca intensamente nos seus estudos por 25 minutos e para 5 minutos para checar o celular. Aí depois você foca intensamente mais 25 minutos e para 5 minutos para se distrair. E assim por diante. Eu vou deixar aqui o link para esse site que aparece na tela. Agora vamos falar sobre sedentarismo. E sim, nós estamos ainda no mesmo vídeo sobre como ser um autodidata de sucesso. Então, o que sedentarismo tem a ver com o tópico? Sedentarismo prejudica a sua cognição e logo a sua habilidade de aprender. Quer melhorar a sua cognição? Faça exercícios físicos. Pelo menos essa é a opinião de cientistas como John Medina. De acordo com Medina e diversos estudos, uma vida sedentária causa declínio cognitivo. Então, resumindo tudo em 1 minuto ou menos, nesse vídeo nós falamos sobre o que é ser um autodidata, ferramentas para lhe auxiliar no aprendizado, isso é, plataformas, aplicativos e livros. Falamos sobre métodos, a prática deliberada e o deep work, que é o trabalho focado, e falamos sobre a mentalidade de um bom autodidata, que é a proatividade intelectual e a mentalidade de crescimento. E por último, falamos sobre os inimigos do aprendizado, a gratificação instantânea, estresse e ansiedade e sedentarismo.
E lembre-se de checar a descrição desse vídeo, porque lá vocês vão encontrar muitas coisas relacionadas ao que eu falei aqui nesse vídeo, muitos links, muita informação. E para quem é guerreiro e conseguiu chegar até aqui o finalzinho do vídeo, tem um presente para vocês. Como eu passei muita informação aqui, muita coisa, é difícil se lembrar de tudo e anotar, então tem um PDF ali com um resumo do que eu falei aqui e com os links também, os links para os aplicativos, para as plataformas, aquele quadradinho onde eu falei da prática deliberada, comparando com a prática normal, tá tudo ali bonitinho com imagens, você pode baixar gratuitamente, pode compartilhar, pode fazer o que você quiser com ele, tá aqui na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.